Fala galera, boa noite. Eu sou o Guto Matos. Hoje é dia 30 de novembro de 2022, quarta-feira. Chegamos ao final do mês de novembro, estamos iniciando o último mês do ano. Falta pouco aí para acabar o ano de 2022. Eu vou trazer hoje então para vocês uma visão sobre o Ibov e alguns ativos aí também, bem como a minha operação de índice no dia de hoje, tá bom? O Ibov então fechou hoje com uma alta de 1,42%, fechando aos 102.486, um bom volume acima da média aqui, um volume de 34 bi, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exato, tem 34 bi, tá? Eu gostei bastante do fechamento do Ibov. No meio do dia, a gente até tava desenhando aí um candle bem feio, tava um candle nessa linha, assim, nesse um martelo invertido, né? E aí o mercado acabou virando, fechando em alta, rompendo 4 médias, né? Rompendo a média de 9, a média de 3, a média de 80 e a média de 21, com um bom volume, como eu disse. E para mim, a gente também aqui rompeu esse canalzinho de baixo aqui que eu havia traçado. Vamos ver se amanhã a gente faz um movimento como esse para buscar aqui novamente esse topo aqui, essa região dos 120 mil pontos, tá? Agulhou aqui para compra, o ADX começando a virar para cima aqui, ou seja, começando a querer pegar alguma tendência. Então, vamos aguardar aí, mas eu gostei do fechamento de hoje no Ibov, tá bom? Garantia de alta, garantia de reversão de tendência? Não, ainda não, tá? Esperando a máxima de hoje, amanhã já começa a ficar aí um cenário bem melhor, tá bom? Vamos aqui dar uma olhada então em índice futuro. Eu fiz uma operação no dia de hoje, tá? No índice. Na verdade, eu fiz duas operações, tá? Fiz duas operações. Mas o que que eu vejo aqui? O que que eu vi no dia de hoje para o índice, tá? Vamos pegando aqui os 15 minutos. Nós tivemos aqui no início do dia um trap, não foi nesse topinho aqui, na verdade foi nesse topo aqui, tá? Um trap de venda. Então, buscando aqui nesse candle número 1. O alvo seria aqui na região do 110, mas ele acabou sendo estopado aqui no candle número 11, tá? Não fiz essa operação. Tá? Eu acabei fazendo uma outra operação até pelos 5 minutos, tá? Mas eu já mostro para vocês. Mas aqui no candle 5, pelos 15 minutos, a gente teve um trap de compra, né? Esse candle número 5 aqui tentou perder esse fundo anterior aqui, o fundo de número 35, e o candle número 6 rompeu a sua máxima. Tá? O trap ativado. O alvo desse trap, vamos dar uma olhadinha aqui. Exatamente nessa região aqui de 112, 383, superou até o alvo dessa trap, tá? Então esse era um trade aí bastante claro, um trade bom que daria para pegar, tá? Outro trade aí que eu vislumbro, né, nos 15 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui, foi aí sim um trap nesse candle número 13, tá? Então, novamente, esse candle número 13 tentou superar, sim, esse topo aqui anterior, tá? Trap de venda acionado na perda dele aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no alvo. Foi lá e passou ainda, né? Um trade aqui de 890 pontos, chegou a dar 1.600 pontos para quem levou até lá o final, né? Eu fiz
uma operação, tá? A primeira operação que eu fiz foi uma operação de compra. Tentei uma compra logo no início do dia pelos 15 minutos, tá? Eu comprei rompendo, vamos dar um zoom aqui para melhorar. Eu comprei no rompimento desse candle número 7, tá? Porque aqui eu entendi, aqui tinha uma trap, eu acabei não pegando essa trap, né? Acabei entrando atrasado aqui no rompimento desse candle número 6, número 7, né? Por quê? Porque esse candle número 7 ele veio até aqui embaixo, tá? Quase aqui no candle número 6, quase na mínima do candle número 6 e fechou com toda essa sombra aqui. Eu, rompendo esse candle número 7, eu acredito que esse mercado vá para cima. Então eu vou tomar, já que eu acabei não pegando a trap. Porém, eu vou colocar meu stop bem curto, tá? O stop técnico seria aqui na mínima desse candle número 6, o ideal seria até, se eu entrasse pela trap na mínima do candle número 5, né? O mercado chegou a andar aqui em torno de 170 pontos, né? Eu, nesse momento, eu já puxei meu stop aqui para o 0 a 0, não fiquei muito seguro dessa operação que eu fiz, depois que eu entrei aqui eu acabei vendo que fui afobado, né? Perdi o trade aqui, perdi o trade, não tem por que entrar. E aí o mercado voltou, eu acabei estopando exatamente no 0 a 0, tá? Aí acabei esperando, eu tinha traçado também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma LTA, esse ponto aqui, tá? E aí pelos 5 minutos, esse candle número 59 acabou perdendo essa LTA, o 58 violou, acabou fechando acima do 57, né? Segurei, até porque tinha essa média de 80, que é uma média forte, mesmo nos 5 minutos. E se a gente olhar aqui nos 60 minutos, também tinha a média de 9, logo aqui em cima, não tinha fechado ainda na média de 3, estava em cima na média de 3, tá? Então eu acabei fazendo a minha venda no momento em que ele perdeu o candle número 59 aqui dos 5 minutos, tá? Porque aí eu entendi que o movimento de venda já estava consolidado e também porque esse candle aqui ele teve volume acima da média e o candle 60, tá? Foi um volume ainda maior. Então no candle 60, quando perdeu a mínima do 59, eu entrei vendido, tá? E aí carreguei meu trade, chegou a dar, vou dar uma olhadinha aqui, um trade que chegou a dar 1.300 pontos mais ou menos, e eu acabei encerrando aqui no candle 72 quando rompeu a máxima do 70 não, desculpa, no candle 73 quando rompeu a máxima do candle 72 com 922 pontos, tá? Foi um trade aí, foi um trade muito bom. Fiz uma parcial aqui na média de 80, na média de 200 períodos aqui desculpa, nos 15 minutos, tá? Até porque nós tínhamos a média de 21 também e a média de 80 no 60, então eu acabei pagando um pedágio aqui, tá bom? Então esse aqui foi meu trade no dia de hoje, de índice. Vou trazer para vocês aqui uma visão rapidinha de dólar, tá? Dólar no diário. Vamos dar uma calibrada aqui essas linhas aqui. Então, o dólar para mim acabou perdendo esse triângulo aqui que eu tenho traçado, tá? Volume também acima da média aqui. E amanhã segurou aqui numa região bem importante, uma região de suporte, tá? Então amanhã perdendo a mínima de hoje, eu acredito aqui que a gente vai buscar essa região do 5077, tá? Rapidamente. Ele está agulhado para venda aqui, ainda não confirmou venda, mas alertou para venda. E o ADX aqui querendo virar para cima para buscar uma tendência, tá? Então fica atento a esse dólar.
um dado momento aí, quando eu estava até comprado no índice, desculpa, quando eu estava, um dado momento quando eu estava vendido no índice, né? O dólar estava caindo e o índice também estava caindo. Então esse foi um dos motivos também que eu acabei encerrando a minha venda ali, que eu comentei com vocês anteriormente, no índice, porque o dólar já estava caindo, o índice ainda já perdeu a intensidade da queda, mas continuava caindo, se pô, tem alguma coisa de errado, né? E também logo em seguida, umas 15h30, tinha um discurso do Powell. Então, assim, eu não vou ficar no meio desse tiroteio, então eu acabei encerrando aquele trecho que eu comentei para vocês. Eu separei aqui dois papéis, na verdade 3 papéis. O primeiro papel é Natura, tá? O que eu vejo de interessante nesse papel aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Trazendo aqui o diário para vocês. Esse papel para mim fez um kick no ADX, tá? E, ou seja, sinalizando um possível fundo nesse candle aqui, no candle número 228, tá? O candle de hoje, ele acabou tendo um volume muito bom e acabou fechando, por mais que tenha fechado ainda abaixo da média de 9, tá? Ele acabou fechando fora do que eu imagino que possa ser uma deriva invertida, tá? Então o papel vem de uma grande queda aí e aqui acabou caindo com menor volume e esse candle tentou romper, né, com volume maior, estocástico já virando para cima, amanhã superando a máxima aqui de hoje, tá? Eu acho que pode ficar interessante esse papel. Então eu tô de olho aqui nesse papel também. Deixa eu só ver se não temos. Não temos aqui. Acho que tivesse aqui um trap. Não. Então eu já coloquei um alarme, vou ficar de olho aqui nesse papel, tá? Outro papel que eu separei aqui foi Petro. Petro 4 no diário. Eu tenho então esse longo canal de alta aqui. Ele segurou novamente no fundo desse canal aqui, onde nós estamos, né? Na verdade já vencemos, né? Nesse candle aqui, era bem o limite aqui do canal. O estocástico começou a virar para cima, né? Aqui tivemos uma alta, ficou uns dias aqui flat, né? De lado, sem volume, né? E hoje acabamos rompendo a média de 80, com volume praticamente aqui na média. E a gente tem já uma agulhada aqui, um alerta de compra aqui nessa região aqui, tá? Confirmando a compra também e o ADX começando a pegar para cima. Então, acredito que Petro possa vir buscar novamente essa região aqui do topo do canal aqui, tá? Ou da linha central aqui teríamos um primeiro desse canal, né? Teríamos aqui um primeiro suporte, uma primeira resistência, melhor dizendo, desculpa, e depois aqui buscar esse topo do canal, tá? A gente tem um gapzinho, se não me engano, então nessa região a gente pode ter uma zona provavelmente teremos uma zona de força aqui e ficar atento, tá? Está começando a ficar interessante novamente, Petro. E o outro papel que eu separei aqui foi Suzano. Dá uma olhada aqui. Eu vi de Suzano também. Então, para quem está comprado, bastante gente pede as nossas lives Suzano. Então, sim, papel que subiu muito, né? O papel subiu aí praticamente reto em 30 dias, 36%. E agora, normal, está dando uma corrigida. Ponto importante aqui de uma correção, entre aspas, saudável, ele segurar aqui, né? Essa retração de 61,8 dessa pernada de alta, tá? Então, quem está comprado, fica atento, temos essa pernada de alta, temos essa retração, limite para segurar aqui nessa região. A gente tem aí na média de 200, a média de 80, então podem servir de suporte interessante, tá? Mas o que me chama atenção também nesse papel, tá? Primeiro porque agulhou para venda, tá? Então tá agulhar para venda, o ADX já começou a virar para cima, ou seja, querendo indicar uma tendência. E o OBV, se vocês olharem aqui, tá? Então
o nível de OBV que nós temos, tá? O OBV já perdeu esse fundo aqui. Onde é que eu tinha separado aqui? O OBV já perdeu o fundo dessa região aqui, na região de preço aqui dos R$46, tá? Então fica atento. A gente tem um OBV aí que temos uma divergência, tá? Então é isso, galera. Esses são os papéis que eu separei. Temos aí um vídeo de 15 minutinhos, não quero me estender muito. Lembrando que para quem está assistindo aí no YouTube, não esqueça de dar aquele like se gostou. Quem quiser que a gente analise alguns papéis aí, coloca nos comentários. Que amanhã, no Diário de Trader, a gente faz a análise para vocês. E desejo a todos uma boa noite de descanso e um excelente mês de dezembro. Muito cuidado, normalmente dezembro, liquidez baixa. Para quem opera futuros, fica bem complicado. Então, book, entre aspas, vazio. Muitos players aí boletando 3, 4, 5 mil contratos já faz um movimento bastante grande. Então, fica atento, preserve o capital, só opera se realmente tiver condições aí claras e um trade claro para fazer, tá bom? Então é isso, boa noite e um abraço.